Bom, continuamos nessa aula a conversar sobre as parcelas não integrantes do salário de contribuição. Nós já vimos que não integram, o salário de contribuição os benefícios da Previdência Social, excetuado o salário maternidade. Não integram o salário de contribuição a ajuda de custo adicional do aeronauta, a ajuda de custo paga em parcela única em virtude de transferência do local de trabalho, não integram também as indenizações, não integram, por exemplo, como indenizações, as férias indenizadas, o abono pecuniário que é recebido pela venda de até 10 dias de férias, não integra o salário de contribuição, o vale transporte. Vamos ter oportunidade de repetir isso com mais detalhes. Seguindo o exame do parágrafo 9º, do artigo 28 da Lei 8.212, nós chegamos nessa linha J, que nos diz que não integra o salário de contribuição a participação nos lucros ou resultados da empresa quando paga ou creditada de acordo com a lei, tá? Então, aqui nós temos a lei que teremos a oportunidade de examinar adiante, me aguardem, tá? Não integra o salário de contribuição o abono do PIS, PASEP, aquele valor de um salário mínimo, que é pago uma vez ao ano a empregados cujo empregador contribui a título de PIS, PASEP, tá? Esse abono de um salário mínimo é pago para quem recebe em média até 2 salários mínimos mensais. E ele não é considerado remuneração, não é, portanto, integrante do salário de contribuição. Também não integra o salário de contribuição aqueles valores que a empresa, desembolsa para pagar uniforme para os trabalhadores, equipamento de proteção individual, porque são pagamentos de natureza instrumental, pagos, esses valores são gastos, são destinados como benefício ao trabalhador, claro, mas são para que o trabalho aconteça e não pelo trabalho realizado. Então, não integra o salário de contribuição valores correspondentes, aliás, esse ainda nem é o EPI, esse é também instrumental, tá? Porque é para o trabalho e não pelo trabalho, mas esse item aqui, eu falei do EPI, mas esse em particular trata de transporte, alimentação e habitação, que são fornecidos pela empresa ao empregado que foi contratado para trabalhar em localidade distante da sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho. Então, vejam vocês aqui que quando o indivíduo vai trabalhar, por exemplo, lá no pré-sal, a empresa tem que dar a ele alimentação, alojamento, transporte, sob pena do trabalho nem ser realizado. Porque sem o transporte da empresa, não dá nem para ele chegar no local de trabalho. Então, esse transporte é algo que a empresa fornece para que o trabalho aconteça e não pelo trabalho realizado. Não é, portanto, integrante do salário de contribuição o pagamento que a empresa faça nesse sentido, para garantir alimentação, moradia e transporte para esse trabalhador que vai ter que se deslocar para local muito distante de sua residência. Também não é salário de contribuição aquele valor pago pela empresa a seu empregado a título de complementação do valor do auxílio-doença, desde que esse direito seja extensivo à totalidade dos empregados da empresa. Então, aqui não é que a empresa ela esteja obrigada a fornecer, a pagar essa complementação do auxílio-doença. A lei diz o seguinte, que aquelas empresas que contratualmente, seja por contrato individual, seja por negociação coletiva, elas tenham assegurado licença remunerada a seus empregados, elas passam a ser obrigadas a complementar o auxílio-doença. Então, a empresa contratualmente se obrigou a conceder licença remunerada, ela passa a ser obrigada a complementar esse auxílio-doença. Se essa complementação ela é para todos os empregados, ela não é considerada salário de contribuição. Se ela é apenas para alguns, ela será integrante do salário de contribuição. Então, já em repetidas provas, se perguntou se era verdadeira ou falsa a seguinte afirmação: a empresa
ela complementa o auxílio-doença dos empregados que recebem adicional de insalubridade. Então, esse pagamento é considerado salário de contribuição? É. Por que que é? Porque a empresa tem N empregados. Desses N empregados, uma parte tem direito à insalubridade. E a empresa só complementa o auxílio-doença dos trabalhadores que têm, né, adicional de insalubridade. Então, não são todos. É uma complementação de auxílio-doença seletiva, só para aqueles que têm atividade insalubre. Então, esse valor de complementação de auxílio-doença, como não é extensivo a todos, vai ser considerado integrante do salário de contribuição. Tá? Também não integram o salário de contribuição as parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria canavieira de que trata essa Lei 4.870. Então, são aqui, né, hipóteses de previsão legal de não incidência de contribuições, tendo em vista benefícios que o empregador destina a seus empregados, tá? Nós vamos examinar as disposições dessa lei mais adiante, quando estivermos, né, no regulamento, a gente detalha. Não integra o salário de contribuição, tá? Quando a empresa, ela paga plano de previdência complementar, aberto ou fechado, para os seus empregados, tá? E aqui, inclusive, exige que seja oferecido, disponibilizado a todos, empregados e dirigentes. Então, quando uma empresa paga previdência complementar, ela ofereceu essa previdência complementar para todos os empregados e dirigentes, mesmo que parte não tenha aceitado, né, o plano de previdência complementar, só parte dos trabalhadores adere ao plano, não é salário de contribuição. Ofereceu o plano de previdência a todos, alguns quiseram, outros não, tá? Isso tem que estar formalizado, a adesão ou não adesão dos trabalhadores, não é salário de contribuição. Agora, quando ela não oferece a todos, exemplo, tá? Vamos dizer que temos numa empresa 500 empregados e a empresa só paga plano de previdência complementar para 10 empregados e são só aqueles da diretoria. Ora, vai ser difícil provar que ela ofereceu para todo mundo e que só 10 dos 500 quiseram. Mas se ela me provar, tá, formalmente, que ofereceu o plano e alguns formalmente disseram que não queriam previdência complementar, aí sim não é salário de contribuição, tá? Mas se ela só paga para 10, né, empregados, são exatamente os da diretoria, e ela não consegue comprovar que os demais, os 490 outros empregados, tá, não assinaram dizendo que não queriam o plano, então ela vai ter um problema aí que o que ela está pagando para os empregados da diretoria vai se considerar como salário de contribuição. Vamos lá. Também não integra o salário de contribuição aquele valor que a empresa paga para proporcionar assistência médica, odontológica, tá? Medicamentos, óculos, despesas hospitalares para os seus empregados, desde que a cobertura, tá? Aqui cobriu, né, a figurinha, desde que a cobertura abranja, e o mais importante está aqui, a totalidade dos empregados e dirigentes. Aqui não é oferecer, disponibilizar, não. Aqui efetivamente, se é assistência médica odontológica, se for, né, um benefício para todos os empregados e dirigentes, esse valor não gera contribuição, não integra o salário de contribuição. Também não integra, aqui é que vem, né, vestuário, equipamento, acessórios de proteção, uniforme, quando utilizados no local do trabalho para a prestação dos respectivos serviços. Mais uma vez aqui eu tenho um gasto que a empresa faz com os seus empregados, tá? Mas é de natureza instrumental para o trabalho e não pelo trabalho, dessa forma não integra o salário de contribuição. Não integra o salário de contribuição quando a empresa paga gastos com o veículo que o trabalhador utiliza a serviço, desde que esses gastos sejam comprovados e o ressarcimento se dê no mesmo valor desses dispêndios. Então, não é salário de contribuição o valor do ressarcimento de despesas pelo uso do veículo do empregado, quando ele usa veículo próprio a serviço da empresa, também não é salário de contribuição, ressarcimento de
pagamento de creche, o reembolso creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, observando, no caso do reembolso creche, que o filho do trabalhador tenha, né, no máximo 6 anos de idade e todas essas despesas, seja de creche, seja de gastos com veículo que foi usado a serviço, têm que ser devidamente comprovadas, que aí sim vai ser ressarcimento no mesmo valor e não gera contribuição, não integra o salário de contribuição. A essa idade aqui, todo mundo pergunta, mas a Constituição não mudou para 5? Mudou, mas a lei da Previdência, seja a lei 8.212, seja o regulamento, né, não trouxe nenhuma alteração na idade. Então, eu posso encontrar empresas que pagam reembolso creche para funcionários com filhos até 6 anos, que você vai ter, desde que devidamente comprovadas, né, essas despesas, você vai ter esse reembolso creche excluído da base de cálculo das contribuições. Vamos lá. Então, também não integra o salário de contribuição o valor que a empresa gaste com educação básica, tá, para trabalhadores e seus dependentes, tá? Então, que ela gasta com plano educacional, bolsa de estudo para a educação básica de empregados e seus dependentes, e também aquilo que a empresa gasta para educação profissional e tecnológica dos trabalhadores, desde que seja, né, um curso vinculado às atividades desenvolvidas pela empresa. Então, educação profissional e tecnológica em áreas vinculadas à atividade da empresa, educação básica para trabalhadores e seus dependentes. O que a empresa gastar não vai ser considerado salário de contribuição, desde que esse pagamento não substitua nenhuma parcela do salário, tá? O trabalhador ganhava X, deve passar a ganhar X menos Y, porque agora o Y vai ser substituído por pagamento de colégio dos filhos. Não é para fazer isso, tá? Não pode substituir parcela salarial. E esse curso, né, o que se gasta com curso, seja de educação básica, seja de educação profissional, tem que obedecer um limite. Tá? Então, não se pode pagar qualquer valor, 3 vezes o salário do trabalhador, 3 vezes o salário mínimo de curso, não. Tá? Tem uma limitação nesse pagamento de educação básica, de educação profissional, que não gera contribuição. Então, assim, o valor do plano educacional, bolsa de estudo, considerado individualmente, não pode ultrapassar 5% da remuneração mensal ou um salário mínimo e meio, o que for maior. Então, um trabalhador que ganhasse R$1.000, eu faria 5% de R$1.000, dá R$50. Ora, R$50, tá? Seria o primeiro limite, mas um salário mínimo e meio eu tenho que multiplicar, né, os R$670, tá, por o valor, né, de 1,5 vai dar 900 e alguma coisa, quase R$1.000. Então, eu vou ter, na verdade, um valor que seria, tá, de R$50, 5% da remuneração, e vou ter um valor que é de quase, né, R$1.000, se eu pensar em um salário mínimo e meio. Então, se a empresa está pagando o colégio do filho desse trabalhador e esse valor, tá, é de R$500, ora, R$500 é maior do que R$50, concordo? Mas R$500 é menor do que um salário mínimo e meio. Então, está dentro do limite de pagamento de educação que não gera contribuição, que esse valor de R$500 da escola não vai ser salário de contribuição, não gera contribuição. O trabalhador vai ter esse benefício, né, lhe sendo concedido pela empresa, de pagar o colégio de um filho, mas esse montante de R$500 não é considerado remuneração, salário de contribuição para incidência de contribuições, ok? Vamos lá. Então, aqui depois nós vamos examinar com mais cuidado. Também não é salário de contribuição a importância recebida a título de bolsa de aprendizagem garantida ao adolescente até 14 anos de idade. Vejam. Eu não tenho mais menor aprendiz abaixo de 14, tá? O aprendiz, que hoje a gente nem chama mais de menor aprendiz, porque o aprendiz pode ter entre 14 e 24 anos, tá? Ele é considerado segurado, empregado e a sua bolsa é salário de contribuição. Mas,
Se eu tiver um menor trabalhando com menos de 14, tá? Isso está em desacordo com o que prevê a Constituição Federal. Só pode trabalhar a partir dos 16, exceção menor aprendiz que pode exercer atividade laboral a partir dos 14 anos, mas desde que ele esteja sujeito à formação profissional metódica do ofício em que exerça seu trabalho. Tá? A aprendizagem pode ser realizada na empresa ou em entidades sem fins lucrativos com o objetivo de assistência ao adolescente e educação profissional. Então, não é aprendiz quem aprende a trabalhar trabalhando. Tá? O aprendiz ele tem que estar, né, no processo de formação metódica de ofício e é só a partir dos 14 anos. E a bolsa dele vai gerar contribuição, porque é exatamente o que eu vou considerar como sendo o seu salário de contribuição. Também não gera contribuição aquilo que é pago, tá, na condição de direitos autorais. Então, os valores recebidos por um trabalhador em decorrência da cessão de direitos autorais não é considerado salário de contribuição, tá? Também não é salário de contribuição o valor da multa que está prevista lá no artigo 477 da CLT, tá? Que é aquele caso em que o empregado, não tendo prazo para terminar o seu contrato e ele não deu motivo para cessar a relação de trabalho, tá? O empregador, ele vai, né, sem justa causa, mandá-lo embora e vai indenizá-lo, tá? Então, né, aqui, de novo, nós temos multa. Multa é reparação, multa é indenização, e sobre indenizações, à exceção do aviso prévio indenizado, não incidem contribuições, tá? Então, indenização não gera contribuição para a Previdência Social. Bom, também não é considerado como salário de contribuição o valor correspondente ao Vale Cultura, tá? Então, é uma legislação nova aí de 2012, tá? Cria-se o Vale Cultura e se determina nessa lei que o Vale Cultura não seja considerado salário de contribuição. Então, aí é uma situação de não incidência de contribuição por expressa previsão de lei. Não se falou na Lei 8.212, mas logo adiante nós vamos encontrar no regulamento que também é possível ter seguro de vida em grupo como parcela não integrante do salário de contribuição, e aqui nós vamos ter que conversar mais, e também não é considerado salário de contribuição o reembolso babá, desde que atendidas condições legalmente previstas, tá bom? Então, nós vamos adiante chegar nessas parcelas e detalhar como é que a sua concessão não vai gerar contribuição, nem para o trabalhador, nem para o empregador. Vamos lá. Bom, esse artigo 28, ele ainda tem um parágrafo 10 aí, né, que diz que se considera salário de contribuição para o empregado e para o avulso, tá? Quando eles vão ser dirigentes sindicais, a remuneração efetivamente auferida seja da entidade sindical ou da empresa de origem. Então, o empregado foi, né, eleito para dirigente do seu sindicato e ele continua recebendo remuneração da empresa e ainda recebe um subsídio lá no sindicato, tá? Uma representação. Qual é o salário de contribuição dele? Eu somo o que ele recebe da empresa com o que ele recebe do sindicato até o teto, é o seu salário de contribuição, tá? No caso do avulso, o regulamento vai dizer que o salário de contribuição dele é a remuneração recebida do sindicato, tendo em vista que um avulso, quando é dirigente sindical, ele fica à disposição do sindicato, não vai mais prestar serviço para os operadores, para os tomadores, portanto, ele vai ser considerado ainda como dirigente sindical um avulso e o que ele receber do sindicato será o seu salário de contribuição, tá? O artigo 29 da Lei 8.212, ele foi revogado, tá? Revogado pela Lei 9876, essa lei não nos é estranha, a famosa Lei Bomba que criou o fator previdenciário, e essa lei determinou também que não se utilizasse mais o salário base. Então, ela determina uma mudança que vai se instalar daí para frente,
que a base anteriormente usada pelo contribuinte individual, pelo facultativo, que se chamava de salário base, vai ser substituída pela base remuneração. Então, o salário de contribuição do contribuinte individual no passado era o salário base, tá? E tendo toda uma lógica de escala de salário base. E hoje, o salário de contribuição de um contribuinte individual é a remuneração até o teto. O salário de contribuição de um segurado facultativo é o valor por ele declarado até o teto. Então, eu vou aqui abrir um outro arquivo, tá? Deixa eu ver se eu diminuo esse daqui, para a gente pegar um outro arquivo que temos aqui. Deixa eu ver se eu acerto, que às vezes eu erro, tá aqui ele. Tá? Será que eu abri? Vamos ver aqui. Aqui, beleza. Então, esse aqui é o arquivo que traz as disposições sobre salário de contribuição do regulamento. Só que antes da gente entrar no regulamento, eu entendi importante a gente fazer uma revisão do que vimos até aqui na Lei 8.212, tá? Para entender os principais aspectos do salário de contribuição. Então, a primeira lógica que a gente tem que consolidar é de que salário de contribuição pode ser remuneração, tá aqui, ou valor declarado, mas que vai ser sempre a remuneração até o teto e um valor declarado até o teto. Quando eu tenho salário de contribuição como valor declarado até o teto, eu estou falando do salário de contribuição do segurado facultativo. Quando eu estou falando de salário de contribuição, tá? Como remuneração, estou falando de segurados obrigatórios. Então, valor declarado para o facultativo, remuneração para segurados obrigatórios. Lembrando que dentre os segurados obrigatórios, apenas o segurado especial não contribui sobre o salário de contribuição. A base de cálculo da contribuição de caráter obrigatório para ele seria a receita da comercialização da produção rural, do artesanato rural, de turismo rural. Então, quando ele comercializa a produção, ele contribui. Caso não o faça, não vai contribuir. Lembrar também que o segurado especial, ele tem a prerrogativa de contribuir facultativamente, aí sim, ele vai usar um salário de contribuição que vai ser um valor por ele declarado, tá? Vamos lá. Então, o salário de contribuição é importante demarcar que ele tem uma dupla finalidade. De um lado, ele serve para base de cálculo de contribuições, de outro, ele é usado para o cálculo de benefícios, na medida em que eu calculo o salário de benefício, fazendo uma média de salários de contribuição, ok? Então, vamos lá. Então, quando ele é base de cálculo das contribuições, vai se usar o salário de contribuição para aplicar o percentual legalmente previsto e encontrar a contribuição dos segurados, exceto o segurado especial, e do empregador doméstico. O empregador doméstico, ele contribui com 12% sobre o salário de contribuição do seu empregado doméstico. O salário de contribuição, quando ele é usado para o cálculo do salário de benefício, tá? Eu vou partir, né, de todo o período laboral, escolho 80% do período, tá? Com os maiores valores, todos atualizados, faço o cálculo do salário de benefício. O salário de benefício é uma média de salários de contribuição, ou então o salário de benefício é uma média de salários de contribuição multiplicada essa média pelo fator previdenciário. Ok? Bom, tendo em vista essa dupla finalidade, cabe lembrar que o 13º salário ou gratificação natalina, quando eu penso no salário de contribuição enquanto base de cálculo das contribuições, o 13º salário ele vai integrar o salário de contribuição, ou seja, gera contribuições. Entretanto, quando eu penso em utilizar o salário de contribuição para calcular o salário de benefício, nesse caso, o 13º salário não integra o salário de contribuição. Apenas as demais remunerações mensais serão consideradas. O 13º, mesmo para um segurado que todo ano contribui sobre o seu 13º, gratificação natalina, esse valor não vai entrar no cálculo dos seus benefícios, tá?
Já de outro lado, nós temos um benefício, que é o auxílio acidente de qualquer natureza. Quando eu penso no salário de contribuição como base de cálculo de contribuições, o auxílio acidente ele não integra o salário de contribuição. Então, uma pessoa que receba salário da empresa mais o auxílio acidente da Previdência, essa pessoa vai contribuir sobre o seu salário, mas essa pessoa, minha gente, não vai contribuir sobre o auxílio acidente. Embora essa pessoa nunca tenha contribuído sobre o seu auxílio acidente, tá? Ele não é base, não integra o salário de contribuição enquanto base. Quando essa pessoa que vinha recebendo auxílio acidente for se aposentar, o auxílio acidente integra o salário de contribuição para o cálculo da sua aposentadoria. Então, se eu usar esse espacinho, eu vou ter aqui, na segunda hipótese, o salário mais o auxílio acidente. Eles vão integrar o salário de contribuição para cálculo do salário de benefício e em seguida da renda, ok? Tá, vou apagar aqui, eu tenho uma síndrome com as setinhas, deixa eu só ajeitar aqui. Então, aqui vai, né, se usar o auxílio acidente para calcular o salário de benefício e depois a renda. Vamos ver aqui a próxima. Bom, então, nem precisava ter a síndrome das setinhas, porque aqui, né, deu certo. O salário aqui só está fora de contexto a renda, tá? Isso aqui era para estar aqui. Então, o indivíduo vinha recebendo, né, um auxílio acidente. Quando for calcular o salário de benefício para a renda da aposentadoria, o auxílio acidente entra aqui no cálculo. Então, se ele recebia, por exemplo, 2.000 de salário e recebia R$ 800 de auxílio acidente, naquele mês eu vou considerar que o seu salário de contribuição para fim de cálculo de salário de benefício é de 2.800. Vamos lá. Bom, e existem várias hipóteses de salário de contribuição. Primeira hipótese, por empregado e avulso, a gente vai dizer que a remuneração paga devido ou creditada a qualquer título, e aí a conversa ainda rende bastante. O empregado doméstico é a remuneração registrada na carteira. Para o contribuinte individual, é a remuneração auferida pela prestação de serviço a uma ou mais empresas, né? E também a remuneração pela atividade exercida por conta própria. O facultativo é um valor por ele declarado. O que tem em comum todas essas hipóteses do salário de contribuição? É que elas só vão até o teto, ok? Vamos lá, tá? Então, o valor máximo do salário de contribuição é o teto do regime geral. Hoje, R$ 4.159, tá? Quando chegar janeiro de 2014, esse teto vai mudar, por quê? Porque vão ser reajustados os benefícios da Previdência pelo INPC. O mesmo índice que reajusta os benefícios vai reajustar esse teto também. Bom, o valor mínimo do salário de contribuição. Quando eu penso em empregado avulso e empregado doméstico, o valor mínimo é o piso normativo da categoria. Se não existir piso, o valor mínimo do salário de contribuição deles vai ser o salário mínimo no seu valor horário, diário ou mensal. Já um contribuinte individual, mesmo se ele ganhar naquele mês só R$ 200, não tem jeito dele pagar só sobre 200. A base mínima, tanto para o contribuinte individual quanto para o facultativo, tem que ser o salário mínimo mensal. Ele vai ter que complementar a contribuição de alguma forma, pagando a contribuição sobre a base mínima de um salário mínimo mensal. Mesma coisa para o facultativo, tá? Bom, e aí nós vamos entrar agora nas parcelas integrantes e não integrantes do salário de contribuição, tá? E nós vamos, né, conversar sobre isso na nossa próxima aula. Até lá!